Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma aula aqui com a gente. E olha só, aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo e vou estar com você nesta aula. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O professor Antônio Paulo não estará sozinho, pois estarei aqui com ele. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do SEMIAN também, e agora, juntamente conosco, vamos verificar o assunto desta aula. Então, repare que nós temos aí, aula de número 3, objeto de conhecimento, a matemática na análise dos tipos de ocupação, detalhamento, estudo do gráfico de funções, ok? Então, dito isto, vamos agora dar início à nossa aula. Vamos aqui então, pessoal. Vamos à aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula. Nós vamos falar aqui de ocupação na Amazônia. Tudo bem? Conheça as ocupações de quem vive na região amazônica. Eu quero já enfatizar para vocês aqui que nós vamos tratar usar a palavra ocupações, mas vamos tratar no sentido de trabalho, tá bom? Ocupação no sentido de estar trabalhando. Esse é o principal vínculo que nós vamos utilizar essa palavra, tá bom? Mas por falar de ocupação, né, tipo de ocupação na região da Amazônia, temos aqui um gráfico, um infográfico, que vai falar algo bem interessante aí sobre a ocupação na Amazônia. Não é isso, professor Mário? Isso aí. Então, olha só, pessoal, vamos prestar atenção no seguinte, tá? Esses dados, eles ajudam justamente a quebrar aquele velho preconceito de que na Amazônia só se trabalha na floresta ou na roça. Por quê? Porque olhando, por exemplo, para os números de 2019, nós tínhamos cerca de 10 milhões de pessoas ocupadas na Amazônia Legal. Mas onde que esse pessoal todo está trabalhando ou estava trabalhando? Bem, ao contrário do que muita gente pensa, a grande maioria está nas cidades, movimentando o setor de serviços e o comércio. E é justamente esse pessoal das lojas, das escolas, dos hospitais e da tecnologia também, né, que faz esse movimento. E por esse motivo também, nós temos que a agropecuária, que muita gente acha que é a atividade principal em número de pessoas, ela aparece, na verdade, na terceira posição apenas. Isso mostra, então, que a nossa região ela tem uma dinâmica urbana muito forte e diversificada. Muito bem, pessoal. O professor Mário falou aqui muito, né, sobre essa maneira como está distribuído o mundo do trabalho na Amazônia, né? E aí, então, pessoal, é muito importante a gente perceber e quebrar mesmo esse paradigma de achar que, como o professor Mário falou, que as pessoas na Amazônia vivem da roça, da agricultura, do extrativismo. Isso não é mais a realidade da Amazônia. Porque esses dados, pessoal, são dados colocados do IBGE, tá bom? E ele nos diz isso, que a maioria das pessoas, de fato, não trabalham mais na agricultura, na pecuária, né? Os dados já são bem, na indústria nós temos 9%, na construção 7%, no comércio, nas lojas 21%, né? Na agropecuária 17%, e nos serviços, que é demais serviços existentes, nós temos aí 46% das pessoas trabalhando, né? Então, na verdade, a população da Amazônia vive na cidade e trabalha mesmo, na grande maioria, no comércio, né? Agora, pessoal, nós vamos tratar aqui com vocês um pouco do crescimento populacional da Amazônia. E vocês vão ver uma coisa bem interessante quando se trata desse crescimento em números ao longo das décadas de 1970 a 2020. Acompanha com a gente aqui, ó. Então, pessoal, veja só como aconteceu o crescimento. Em 1970, nós tínhamos apenas 7,13 milhões de habitantes, enquanto em 1980 tínhamos 10 milhões, em 1990, 15 milhões, em 2000, 21 milhões, em 2010, 25,84 milhões de habitantes, em 2020, 29,79 milhões, né? Bom, dito isto, a gente percebe que houve um crescimento, não foi, professor Mário? Um crescimento muito grande, por sinal, né? Muito rápido, né? Isso. E esse crescimento tem seus impactos aqui na Amazônia, né? Então, pessoal, vamos aqui à nossa cartela e vamos fazer aqui algumas considerações aqui com vocês. Então, pessoal, perceba o seguinte, olhando para essa tabela, perceba que nos intervalos de 1970 a 2020, esses intervalos, perceba que houve um crescimento muito rápido, né? E esse crescimento, nós vamos agora apresentar para vocês aqui em um gráfico. Como que a gente pode... Em um gráfico, para quê?
porque esse gráfico vai nos ajudar a perceber melhor, né, essa questão, como se deu esse crescimento. Uma vez que a nossa aula vai tratar, né, de gráfico de função, não é isso? Então, vamos lá, então, pensar aqui como se deu o crescimento da população da Amazônia ao longo de 1970. Bom, acompanham. Temos aqui o gráfico, né, que representa esse crescimento. E com base nesse gráfico, pessoal, nós vamos fazer algumas interpretações, certo? Uma das interpretações é: o gráfico mostra um crescimento constante? E aí? Bem, pessoal, em relação a esse crescimento constante, o que a gente tem que verificar? Quando a gente fala na constância, quer dizer então que essa constância, geralmente, ela é representada por uma reta, né? Só que nesse caso a gente verifica que esse gráfico, ele é curvo. Logicamente que se a gente analisar década a década, a gente vai ter uma reta ali. Só que esse gráfico, ele não tem um crescimento constante. Percebo, o professor Mário falou que para ser constante, os pontos deveriam todos estar nessa reta que o professor, que acabamos aqui de ligar, essa reta azul, né? Então, se acontecesse de todos os pontos estivessem alinhados a esta reta, então nós poderíamos dizer que esse crescimento teria sido constante, não é isso, professor Mário? Justamente. Mas a gente percebe que não aconteceu isso, né? Na verdade, vamos apagar aqui essa reta aqui. Na verdade, houve um crescimento que não foi constante. Então, respondendo à pergunta, o gráfico mostra um crescimento constante? Não. Porém, ele mostra sempre um crescimento, não é isso, professor Mário? Isso. Então, você consegue reparar, pessoal, que com o passar das décadas, o crescimento ele sempre foi existindo, né? Só que não é constante, por quê? Porque os seus valores vão mudando, né? Então, você repara, por exemplo, lá no cantinho, nós temos 1970, onde nós tínhamos uma população de aproximadamente 7 milhões. Quando passou para 1980, essa população aumentou para 10 milhões, ou seja, ela teve um crescimento de 3 milhões de pessoas. Quando pulamos para a década de 1990, o crescimento já foi de 15, então já foi um crescimento bem maior do que em relação ao ano anterior, do que a década anterior, na verdade, né? E aí, chegando finalmente na década atual, década de 2020, nós temos uma população aproximada de 30 milhões de pessoas, né? Então, é um crescimento muito grande em relação a 50 anos atrás, que é o início da nossa análise de estudo aqui. Então, em síntese, pessoal, percebemos que a população da região amazônica cresce ao longo de todo o período, de 1970 a 2020. No entanto, para ficar claro, esse crescimento não é constante, como nós enfatizamos aqui, isso levando em consideração os termos matemáticos. Tudo bem? E aí, uma outra interpretação para a gente fazer. Em que décadas o crescimento foi mais acelerado? E aí, como nós comentamos um pouquinho atrás, não foi, professor Mário? Isso. Nós levávamos em consideração, de 1970 a 1980, teve um crescimento de aproximadamente 3 milhões. Né? No entanto, de 1980 a 1990, um crescimento de 5 milhões, certo? De 1990 a 2000, um crescimento de 6 milhões, porque saímos de 15 milhões para 21 milhões, de 6. Então, onde houve o maior crescimento? De 21 para 25, que é algo próximo de 4 aqui, né? 25,84, algo próximo de 5. E de 25 milhões, aproximadamente 25 milhões para 29 milhões, vamos considerar um crescimento de aproximadamente 4. Então, em que década houve o maior aumento, o maior crescimento? Em que década foi mais acelerado esse crescimento? Pessoal, se a gente for reparar aqui no gráfico, como é que a gente consegue interpretar se não tivéssemos valores? Repare aqui onde nós estamos indicando, nessa partezinha que vai entre 15 e 21, você consegue perceber que a curva, né, que a parte da reta, ela é um pouco mais inclinada, justamente porque nessa década, na década de 1990, foi o período em que houve um maior crescimento. Haja visto que nós tivemos um crescimento de 6 milhões de habitantes, né? Pois passamos de 15 para 21, tá? Então a gente consegue analisar esse gráfico de duas maneiras.
com os valores que estão sendo dados na tabela, tá? Ou também de acordo com o tipo do gráfico. Então, reparem que esse gráfico ele é gráfico de pontos. Quando a gente liga os pontos, a gente vai ter linhas ligando esses pontos. E aí, na linha mais inclinada, ela vai justamente significar o maior crescimento, no caso aí, da década, que equivale justamente a 1990. De 1990 a 2000, né? Isso foi o período aí que o torno de crescimento foi mais acelerado. E aí tem uma outra análise ainda para a gente fazer com relação a esse gráfico que demonstra o crescimento populacional na Amazônia, né? Interpretação do comportamento do gráfico e olha a pergunta. Houve períodos de desaceleração? Bem, pessoal, quando a gente pensa em desaceleração, logicamente, pela língua portuguesa mais clara, é o inverso da aceleração, ou seja, é o inverso do crescimento. Então, a gente tem que verificar o gráfico aqui e perceber se existe algum ponto de decrescimento. O decrescimento do gráfico, por exemplo, aqui nesse caso, é quando ele começa a inclinar para baixo. E se você perceber, em nenhum momento esse gráfico inclina para baixo. Haja visto que, a partir de 1970 até 2020, esse gráfico ele vai sempre subindo. Então, é como se nós pensássemos, né, questão de desaceleração, se estivesse aqui e descesse, não é isso, professor Mário? Isso. Mas não acontece nesse gráfico. Então, o que a gente pode afirmar que sempre há um crescimento, né? Não houve nenhum período aí em que aconteceu uma desaceleração. Quer dizer, assim, que o crescimento, né, da população amazônica foi, ao longo das décadas, um crescimento muito acelerado. E constante também, né? E, no caso, constante que em relação ao crescimento. Não houve desaceleração, não houve decrescimento. E aí, pensando nisso, a gente vai conversar aqui um pouco agora sobre o crescimento populacional na Amazônia, né? Onde esse crescimento ele é um fenômeno que levanta uma questão central. Crescer significa necessariamente desenvolver? Ou seja, quanto maior a população, maior vai ser esse desenvolvimento? Vamos pensar no seguinte. Quando esse crescimento ele acontece de uma forma rápida e sem planejamento, ele pode aprofundar desigualdades sociais, pressionar os serviços públicos e limitar o acesso a direitos básicos, tá? E por isso, mais do que observar o aumento da população, é fundamental que a gente consiga analisar como e para quem esse crescimento ocorre, porque, refletindo isso, né, sobre a necessidade de políticas públicas que promovam desenvolvimento com inclusão social. Bom, pessoal, diante disso, crescimento populacional na Amazônia é desenvolvimento ou desigualdade? Ele produz desenvolvimento ou desigualdade? O que é que você acha? Bom, para esclarecer isso, nós preparamos um material aqui para vocês. Acompanhe aqui. Desafio do crescimento populacional da Amazônia. O crescimento populacional é, muitas vezes, visto como sinônimo de desenvolvimento, mas na Amazônia, esse crescimento revela uma realidade mais complexa e desigual. O crescimento populacional na Amazônia acontece, muitas vezes, de forma mais rápida do que a capacidade do Estado de responder. Governos locais enfrentam dificuldades para garantir serviços básicos como saúde, educação, saneamento e habitação. O resultado são bairros periféricos precários e o acesso desigual a direitos fundamentais. Grande parte desse crescimento ocorre em cidades médias e pequenas, que se expandem sem planejamento. Surge, assim, uma urbanização desigual. Enquanto uma minoria tem acesso a boas condições de vida, a maioria enfrenta a falta de infraestrutura, transporte deficiente e ausência de serviços públicos. O aumento da população amplia a oferta de mão de obra, mas a economia local nem sempre acompanha esse ritmo. Com poucas oportunidades formais, cresce o trabalho informal, os baixos salários e o desemprego, afetando, sobretudo, jovens, migrantes e populações tradicionais deslocadas. Os benefícios econômicos gerados pelo crescimento populacional e produtivo tendem a concentrar-se em poucos grupos. Enquanto grandes empresas e proprietários de terra acumulam ganhos, os custos sociais e ambientais recaem sobre as populações mais pobres. Forma-se, assim, um ciclo de desigualdade. O crescimento populacional sem inclusão gera pobreza. A pobreza limita o acesso à educação e às oportunidades.
e essa exclusão acaba por se perpetuar ao longo do tempo. Na Amazônia, o desafio não é apenas crescer, é garantir que o crescimento venha acompanhado de planejamento, justiça social e inclusão, porque desenvolvimento só existe quando beneficia a todos. Bom, pessoal, como vocês observaram, né, no vídeo que nós trouxemos aqui para vocês viram que esse crescimento que foi muito rápido, foi muito acelerado na Amazônia, infelizmente, ele ocasionou aí vários problemas, sejam eles sociais, econômicos, né? E ocasionou muitos problemas também aí na questão no mundo do trabalho aqui na Amazônia, né? E aí, dito isto, professor Mário, bora para pensar um pouquinho aqui em um outro contexto, quando se fala de trabalho, a Amazônia? Vamos lá, olha só, pessoal, trouxemos aqui um questionamento para vocês bem interessante. Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas ganham mais do que outras, mesmo realizando tarefas semelhantes? Então, isso é uma indagação bastante curiosa e para isso, vamos trazer para vocês aqui um outro material que vai esclarecer e queremos que provoque um despertar em vocês aí para esse mundo do trabalho, viu? Você já parou para pensar por que algumas pessoas ganham mais do que outras, mesmo realizando tarefas semelhantes? Vamos explorar os fatores que influenciam essas diferenças salariais. Qualificação e educação. Pessoas com maior nível de educação ou formação especializada tendem a ganhar mais. O conhecimento e as habilidades adquiridas aumentam seu valor no mercado de trabalho. Experiência. A experiência pode levar a uma maior eficiência e produtividade, justificando um salário maior. Alguém com anos de experiência em uma função pode realizar tarefas de forma mais eficaz do que alguém que está começando. Demanda e oferta de trabalho. Em áreas onde há escassez de profissionais qualificados, os salários tendem a ser mais altos. Já em áreas com muitos candidatos para poucas vagas, os salários podem ser mais baixos. Desigualdade de gênero e discriminação. Infelizmente, fatores como gênero, raça e outras formas de discriminação ainda impactam os salários. Mulheres e minorias muitas vezes recebem menos do que seus colegas homens brancos, mesmo com qualificações e desempenhos semelhantes. Escolha de trabalhar de forma formal ou informal. A escolha entre trabalho formal e informal pode influenciar significativamente os ganhos. No setor formal, regulamentações e negociações coletivas tendem a elevar os salários médios e oferecer maior estabilidade. No setor informal, os salários podem variar amplamente e, em alguns casos, podem ser mais baixos, refletindo a falta de regulamentação e de benefícios. Entender esses fatores é crucial para promover um mercado de trabalho mais justo e equitativo. Ao reconhecer e abordar essas diferenças, podemos trabalhar juntos para criar um futuro melhor para todos. Então, pessoal, como vocês viram no caso aí, por que algumas profissões, né, algumas pessoas ganham mais do que outras, mesmo realizando as mesmas tarefas? Então, muito vai também daquela vontade que a pessoa tem em aprender e desenvolver um pouco mais do conhecimento dela, em relação ao trabalho que ela possui, né? Então, por exemplo, nós aqui, professores de matemática, né, tanto eu quanto o Antônio Paulo, a gente estuda muito todo dia, para passar para vocês o conhecimento da melhor maneira possível, né? E agora imagina se, de repente, tanto eu quanto o Paulo, a gente tivesse preguiça de estudar. A gente chegasse aqui com vocês e desse uma aula, né, meia boca aqui de qualquer forma, que não seria atrativo, nem para vocês e muito menos para a gente, né? Então, logicamente que isso reflete também nosso salário de uma forma sim, de uma certa forma sim, tá? Por quê? Porque existem também outros fatores, né, externos ou até mesmo por detrás, que eles auxiliam esse conhecimento. Então, de repente, a gente começa a fazer cursos melhores, começa a ministrar aulas melhores, a ter um conhecimento melhor em relação aos demais que têm um pouco menos de vontade de desenvolver. Então, dito isto, só tenho a dizer para você, meu querido aluno, que você precisa cada vez mais se qualificar para o mundo do trabalho, né? Que é para você não ficar para trás aí. Tudo bem? Bom, continuando aqui a nossa aula, agora nós vamos mostrar um dado bastante curioso sobre o tipo que retrata aqui a ocupação na Amazônia, até mesmo a nível de Brasil. Olha aqui o que a gente vai trazer aqui para vocês, acompanhe. No Brasil, quem ganha mais?
é quem trabalha no sistema formal ou sistema informal? E aí, o que é que você acha? Sistema formal ou informal? Bom, pessoal, o mercado de trabalho na Amazônia Legal caracteriza-se por rendimentos abaixo da média nacional, viu? Devido aos elevados índices de informalidade e pobreza. Lembra, justamente devido ao crescimento que aconteceu muito rápido, o crescimento populacional, então ele provoca muito isso, provoca a questão da informalidade no trabalho e, por consequência, também ele dissemina aí a pobreza na nossa região da Amazônia, tá bom? Então, pessoal, a região enfrenta um cenário de acentuada vulnerabilidade econômica em função disso, tá? Então, para que vocês possam compreender melhor, né, essa questão de como se dá, né, o mundo do trabalho aqui na Amazônia, no sistema formal ou sistema informal, vamos trazer para vocês aqui um infográfico que vai deixar bastante bem claro, né, como que está e qual é a diferença entre quem vive na Amazônia Legal e em relação às pessoas que vivem no restante do Brasil. Aí nós temos aí, ó, disparidade salarial, Amazônia Legal comparada ao Brasil. Disparidade salarial, Amazônia Legal comparada ao Brasil. Então temos aí um comparativo de rendimento médio, esse foi um comparativo feito no ano de 2019, viu, pessoal? E olha só, né, professor Mário? Vamos analisar aí os dados? Vamos lá, olha só, pessoal. Na Amazônia Legal, nós tínhamos aqui uma média de rendimentos equivalente a R$ 2.418. No restante do Brasil, essa média ela foi um pouco maior, pois representava um valor equivalente a R$ 2.753. Quando a gente falar aqui, nesse caso, desses valores, são em relação ao setor formal, uma média, né? E aí, a gente tem também, representado aqui no gráfico, o valor domiciliar per capita. O que é isso? O que seria um valor domiciliar per capita? Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que na sua casa morem 4 pessoas, tá? Você, o marido, a esposa e mais 2 filhos. Só que na sua casa apenas você trabalha. Então, vamos supor que você tenha um salário médio de R$ 4.000, só como exemplo, tá? De R$ 4.000. O valor domiciliar per capita é quando você pega esse único salário e você vai dividi-lo para todas as pessoas que moram na sua casa. Então, esse valor seria equivalente a R$ 1.000 por pessoa. Ah, professor, mas o meu filho não trabalha. Não tem problema. Ele não trabalha, mas mora junto com você. Então, ele faz parte, né, dessa divisão domiciliar per capita, tá bom? E aí, a gente consegue reparar também aqui esses valores para o setor informal. Ou seja, o setor informal, em média, na Amazônia Legal, ele nos dá um valor equivalente a R$ 1.000 e R$1, né? A R$ 1.001, na verdade, né? E, comparado com o restante do Brasil, esse valor ele aumenta para R$ 1.330, ok? E aí, o que a gente consegue reparar com isso aqui? A gente consegue reparar que existe, logicamente, a disparidade no rendimento domiciliar per capita. Justamente por quê? Porque a renda per capita na Amazônia ela é aproximadamente 40% inferior à do restante do país. E, além disso, também, a gente consegue reparar dentro do setor formal que, mesmo estando no setor formal, os salários na nossa região eles permanecem abaixo da média nacional. Verdade. Só para finalizar, né? Importante perceber que quando se trata de Amazônia, né, Amazônia Legal, perceba que desde a renda per capita, né, o salário do setor formal e a renda média no setor informal são sempre menores, né, do que as pessoas que vivem no restante do Brasil. É lamentável, né, esse dado, muito lamentável. Mas isso é uma das realidades nossa, né, realidade de quem vive aqui na Amazônia. E ainda falando dessa disparidade salarial, né, na Amazônia Legal, comparada ao restante do Brasil, temos aqui outros dados aqui para falar para vocês, mostrar para vocês. Vejam só. Informalidade na região. Na Amazônia Legal, olha, em percentual, tá bom? Em percentual, nós temos 58% das pessoas trabalhando na informalidade da Amazônia Legal. Enquanto, ó, no restante do Brasil, apenas 38% das pessoas trabalham na informalidade. Então, dito isto, a taxa de informalidade na Amazônia, ela supera em 20 pontos percentuais a do restante do Brasil. Quer dizer, muito mais pessoas
na Amazônia vivem na informalidade. E quando pensa aqui na incidência de pobreza, ó, veja só, na Amazônia Legal é dito como pobre 15% da população, enquanto no restante do Brasil é dito como pobre apenas 7,5%. E, além disso, olha, 15% do pessoal dos domicílios da região vivem com menos de R$ 178 per capita mensal. Quer dizer, para ser considerado pobre, né, são pessoas que ganham, em média, família por pessoa, ganha em média R$ 178. Então nós temos isso 15% aqui na Amazônia Legal. Isso é muita coisa, viu, pessoal? É muita gente que vive, né, que é considerado pobre. Isso nos compara aí com o restante do Brasil. Não é isso, professor Mário? Isso aí. Então você vê que realmente a gente tem esse problema aqui na nossa Amazônia Legal, infelizmente, né? Que a gente tem um salário muito menor do que o restante do país, tá? Seguindo em frente então, pessoal, vamos aqui falando ainda sobre gráfico, vamos verificar aqui um gráfico de crescimento de família na pesca artesanal. Acompanhe conosco na tela. Então, olha lá, o que a gente consegue reparar também? Vocês sabiam que a pesca artesanal ela é super importante para muitas famílias aqui em Manaus e em todo o Amazonas? Por quê? Justamente porque ela ajuda muita gente a garantir o sustento e ainda traz aquele peixe fresquinho que a gente come em casa. Bem, o Instituto de Pesquisa começou a acompanhar desde 2020 como tem crescido o número de famílias que trabalham com isso em uma comunidade ribeirinha. E olha só que interessante, o gráfico que a gente vai ver agora, ele mostra justamente que esse número vem aumentando de forma bem constante. Então, pessoal, isso é ótimo, porque, olha só, o gráfico vai nos ajudar a planejar melhor o futuro dessas famílias e da pesca na região. Bom, pessoal, vamos pensar um pouco em relação a esse gráfico e desvendar alguns desafios? Vamos ver o que nos aguarda aqui. Qual é esse desafio que nos aguarda referente a este gráfico? Olhando para essa linha subindo, qual é a taxa de crescimento anual do número de famílias de pescadores? Quantas famílias a mais surgem por ano, né? Levando em consideração este gráfico, por ano em média. E aí? Temos aí um gráfico que ele é, na verdade, uma função do primeiro grau, né? Que ele é a representação gráfica da função y igual a 5x mais 40. E com base nesse gráfico, só olhando para o gráfico, né? O que nós podemos dizer com relação à taxa de crescimento? É só a gente perceber o seguinte, ó, que conforme o gráfico, ó, no primeiro momento de observação, ó, tinha 40 pessoas trabalhando na pesca, certo? Mas quando passou um ano, nós passamos agora a ter 45 pessoas. Na verdade, Paulo, são famílias. Perdão, famílias, né? Isso. Não, no primeiro momento tinham 40 famílias, passado... Não, o gráfico trata exatamente sobre o número de famílias, tá bom? Então, à medida que o tempo foi passando, após o ano foi passando, o número de famílias foi aumentando, certo? Mas como se deu esse aumento? É só a gente olhar para cá, ó, para o eixo que nós chamamos de eixo Y aqui do gráfico. Como esse crescimento cresceu? Era 40, agora tem 45, depois tem 50 famílias trabalhando na pesca artesanal, depois tem 60. Perceba que esse crescimento aconteceu de 5 em 5, tá bom? Então, só de olhar para o gráfico, nós podemos dizer que esse crescimento, essa taxa de crescimento, foi equivalente a 5 famílias a cada ano. Tudo bem? Mas poderia também ter essa resposta apenas olhando para a própria função, tá bom? Esses 5 aqui, pessoal, também ele nos diz, né, a taxa de crescimento aí desse gráfico. Então, olha só, pessoal, para essa pergunta, então, a chave está no seguinte, está no número que acompanha o nosso x na equação. Repare que a nossa equação aqui em cima é justamente equivalente ou igual a y igual a 5x mais 40. Bem, o número que acompanha o x, que é o chamado coeficiente, ele é igual a 5. Ou seja, esse número é o nosso coeficiente angular, que nos diz justamente o valor da taxa de crescimento. E essa taxa de crescimento anual, número de famílias de pescadores artesanais, é de 5 famílias por ano. Isso significa o quê? Significa que, a cada ano, em média, 5 novas famílias se dedicam a essa importante atividade em Manaus, tá bom? E aí, logicamente que, como esse valor aumenta de 5 em 5 a cada ano, nós temos aí também um gráfico de uma função constante, com crescimento constante, né?
E aí, pessoal, com a análise desse gráfico, a gente vai chegando aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido aqui o assunto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Muito bem, pessoal. Era isso que tínhamos aí para trazer para vocês. Até a nossa próxima aula.